tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Victoria, eu tenho 16 anos e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos organizar a nossa rotina para essa quarentena que, sei lá, quando vai acabar, se vai acabar esse mês, vai acabar daqui 2 meses. Mas enfim, demorei para trazer esse vídeo, mas finalmente estou trazendo aqui para vocês e vou mostrar como eu vou começar a me organizar a partir de agora. Então, vamos ali para minha mesa, organizar tudo, organizar o que eu preciso fazer, como serão todos os meus dias, porque organização é a chave do negócio. Minha mesa, como sempre, muito arrumada para mais um começo de vídeo, não é mesmo? Mas aqui a gente mostra a realidade, então agora eu vou dar uma organizada ali e já vou sentar para planejar minha semana, planejar o que eu preciso fazer, as aulas que eu tenho que assistir que estão atrasadas, então tem muita coisa, mas não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque nós estamos quase chegando em 13 mil inscritos. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo já vai ter chegado, mas enfim, hoje falta 50 inscritos, mas é sábado e esse vídeo vai estar saindo segunda, então enfim, se já tiver chegado aí, vamos comemorar juntos. Bom, como vocês sabem que aqui a gente preza pelas coisas simples, né? Então, para fazer essa organização, você só vai precisar da sua agenda, ou o seu planner, o seu bujo, seja o que você use para anotar as coisas que você precisa fazer. E você também vai precisar de algumas folhas sulfites. Então, basicamente vai ser esses dois, e aí você vai usar as canetas que você tiver aí na sua casa, não se preocupe com isso. Mas enfim, agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu vou fazer pra me organizar. A primeira coisa que nós vamos fazer é organizar a nossa semana. Então, eu peguei aí uma folha sulfite, nós vamos usar ela na posição horizontal. Estou separando também alguns materiais que eu vou utilizar, então, basicamente, vai ser uma caneta permanente preta, uma caneta preta de ponta fina, minha lapiseira para fazer as linhas, porque eu tenho um sério problema em escrever torto quando não tenho linhas, então eu fiz a linha aí, uma canetinha azul para fazer o sombreado, e enfim, qual é o objetivo de você planejar a sua semana? Eu sempre organizo os meus dias separados pelos períodos, então período da manhã, período da tarde e período da noite. E nesse planejamento que eu tô fazendo agora, eu vou deixar fixo o que eu sempre faço em cada horário. Então, por exemplo, toda terça e quinta, das 9h30 às 10h30, eu tô tendo aula online do meu curso de inglês. Então, eu vou deixar anotado que nesse horário eu não posso estar fazendo mais nada, entendeu? Você vai basicamente colocar aquelas coisas que são fixas na sua rotina. Então, todos os dias, 7 horas da manhã, eu faço exercícios físicos. Então, isso é uma coisa que nada vai poder estar nesse lugar, porque eu já tenho algum planejamento para esse momento. E aí, por aí vai, você vai organizar de acordo com a sua necessidade, mas é muito importante você conseguir ter essa visão semanal de tudo que você precisa fazer. Então, eu deixei mais ou menos o tamanho de uma régua, né, em cada coluna, para anotar todas as coisas que eu preciso fazer. E, gente, é muito básico, é realmente você analisar o que você faz e colocar. E, por exemplo, na minha segunda-feira, todos os dias eu acordo 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e domingo é um dia que eu tiro de lazer. Então, todos os dias tá lá, 6 horas da manhã é hora de acordar. E aí, conforme vai passando o tempo, eu vou colocando as coisas que eu preciso fazer. E toda tarde, das 1h15 até as 6 horas da tarde, eu tenho aula online da minha escola. Então, é um período que eu não posso fazer nada, porque eu estou tendo aula. E você vai fazer isso baseado na sua rotina. Então, se você acorda mais tarde ou se você acorda mais cedo, isso vai de cada um. Não pense que isso aqui é o que você precisa fazer. Essa é de acordo com a minha rotina. Eu tô mostrando aqui o esqueleto que qualquer pessoa pode usar, porque você pode adaptar para sua rotina, colocar as atividades que você faz sem problema nenhum. E quando você sabe exatamente o que você precisa fazer na sua semana, fica muito mais fácil de você conseguir fazer pequenas alterações. Então, por exemplo, às vezes eu preciso programar alguma coisa aqui pro YouTube, lá pro Instagram, é só eu olhar na minha semana qual é o horário que tá vazio, qual o momento que eu tenho disponível para fazer isso, sem prejudicar nenhuma das outras coisas. Então, esse planejamento semanal é fundamental.
Depois de ter exatamente o controle de tudo que você faz, né, durante a sua semana, você vai pegar uma folha sulfite, vai dividir ela ao meio e agora você vai montar o seu plano de estudos. Vitória, o que é esse plano de estudos? Nesse plano de estudos, você vai colocar tudo aquilo que você vai estudar durante cada dia da semana e aquelas matérias que você vai revisar. Então, por exemplo, você vai colocar bem nu e cru, matemática e geografia, revisar filosofia e português. É só para você saber olhar e falar, hoje eu tenho que estudar isso e isso. E aí depois você arruma outro lugar para anotar qual é a matéria. Então isso é a regra de todas as semanas. Só que aí, né, cada semana vai variar qual matéria que você tá estudando. Então eu coloquei na parte de cima estudar e na parte de baixo revisar, para eu saber exatamente todas aquelas coisas que eu preciso fazer em um único dia. Então eu geralmente gosto de estudar 2 matérias por dia e revisar 2 ou uma. Então eu organizei dessa maneira, só que você faz de acordo com o seu gosto. E eu também, como eu já falei aqui, eu gosto de mesclar entre uma matéria de exatas e uma de humanas. Esse é meu estilo. Então, eu sempre faço assim. Bom, pessoal, como vocês viram, eu já fiz o meu planejamento da minha semana e já separei o que eu vou estudar cada dia e qual revisão eu vou fazer cada dia também. Então, esse é o primeiro passo, tudo ok. Agora, pra gente não ficar perdido, eu vou fazer uma lista de coisas atrasadas que eu preciso fazer pra entregar. Então, você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Eu tenho muitas atividades que eu vou precisar entregar quando voltarem as aulas presenciais, então eu vou fazer uma lista separada só para essas atividades e também vou fazer uma lista separada com os conteúdos que eu ainda preciso estudar ou fazer revisão, mas aí você adequa de acordo com a sua necessidade. E como vocês viram, a gente só usou caderno. Por enquanto, a gente só usou folha sulfite, né? Porque a gente não precisa de 50 milhões de coisas pra fazer uma boa organização. E eu sempre gosto de enfatizar isso aqui pra vocês pararem de se preocupar tanto com os materiais e focarem na agilidade. Por exemplo, isso aqui é uma coisa muito ágil pra mim. Eu vou colar aqui na minha parede e aí eu vou acordar de manhã e vou falar, poxa, hoje é o dia que eu vou estudar matemática e mais tarde vou revisar filosofia. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que tentar fazer, que seja visivelmente fácil de entender. Bom, então agora eu peguei outra folha sulfite e eu vou deixar bem claro que essas são atividades que eu preciso entregar. E aí eu resolvi fazer esse títulozinho todo decoradinho, frufruzento, bem colorido. E vocês vão se assustar com a quantidade de coisas que eu preciso entregar. Mas enfim, é exatamente tudo isso que eu tenho pra fazer, então não tem pra onde fugir. É anotar tudo, manter a calma e ir fazendo cada dia um pouquinho. E faz de pouquinho todo dia, não vai tentando fazer tudo num dia só, porque você vai se cansar, vai ficar frustrado e aí não vai conseguir fazer mais nada. Então, tenha calma, respeite o seu corpo, vai aos poucos, vai devagarzinho, mas não pare. Agora chegou a pior parte de todas, então anotar tudo aquilo que tá atrasado, que tem pra fazer, sem contar a lista, né, que vocês viram que eu fiz de atividade que tenho pra entregar. Eu tenho aí, sei lá, até o final desse mês, eu acho, pra entregar. Na verdade, eu não sei quando a gente vai entregar, porque vai ser quando voltarem as aulas. Mas, enfim, tem aquela pequena lista e agora eu vou colocar também as aulas e as matérias que eu preciso assistir, porque teve, acho que 3, 4 dias que eu não assisti a aula, só que elas estão todas gravadas, então eu preciso assistir. E também tem matéria que eu preciso estudar, senão eu vou ficar toda perdida nas aulas dessa semana agora. E também vou mostrar pra vocês, depois que eu fizer tudo isso, eu vou mostrar como que eu utilizo a minha agendinha, ó. No caso, ela tá aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês como eu utilizo. É uma maneira bem simples, bem prática, mas que às vezes a gente precisa ter alguém pra mostrar, pra gente falar, caramba, dá pra usar assim, dessa maneira mesmo. Então, agora eu vou anotar as coisas que estão atrasadas. E cuidar pra não surtar, né? E depois eu mostro como eu uso a minha agenda. Bom, pessoal, agora eu vou pegar a minha agenda e vou mostrar pra vocês como que eu utilizo ela. Então, pra quem, né, já conhece, essa aqui é a minha agenda. Ela é bem simples, e aí, abrindo aqui, tem meu nome, uns adesivos. Aqui é a minha rotina na escola em tempos normais. E aí eu vou vir aqui pra essa setinha, que é onde começa. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só, pessoal.
Basicamente, eu divido, né, o meu dia, então a minha agenda ela é um dia por folha, e aí eu sempre divido em manhã, tarde e noite, e eu marco tudo que eu for fazendo. Então, por exemplo, o dia 2 de abril foi um dia que eu não consegui assistir a aula porque eu tive problema com a internet aqui de casa, então não tá marcado. Aqui também não fiz exercício de geometria, então todas as coisas que eu planejei e não fiz, eu não marco, pra eu ter noção. E eu sempre organizo dessa maneira, ó. Então, aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu, às vezes, coloco a lição, né? O que eu tenho de tarefa pra entregar. E aqui embaixo eu coloco a mesma. Manhã, tarde, noite, tudo que eu preciso fazer. E pra vocês verem, eu coloco coisas relacionadas sobre a minha vida inteira. Então, limpar meu quarto, assistir aula, postar no Insta, assistir aulas atrasadas que eu ainda não assisti, fazer tarefa de história. Aqui, nesse sábado, eu também deixei aqui as aulas que eu preciso assistir do dia 1 e do dia 2. E eu vou fazendo assim todos os dias. Eu acordo de manhã e sempre escrevo tudo que eu preciso fazer. Então, basicamente, é assim que eu me organizo. E super funciona. É uma maneira bem simples. Aqui, eu também tenho matéria que eu preciso fazer. Então, tudo está sempre bem anotado aqui. Então, mesmo com todas aquelas folhas, eu ainda tenho toda essa organização. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a ter algumas ideias de como conseguir se organizar no meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo. Porque, né, todo mundo sabe que é muito complicado, a gente passa o tempo inteiro em casa, tem sempre a nossa cama chamando pra gente ficar deitado, várias séries pra gente assistir, tantas coisas pra gente fazer, só que a gente precisa focar e entender que a gente não está de férias, que a gente tá... A nossa vida parou assim, mas ela não parou, literalmente. Porque muita gente continua tendo aula online, né? Então, e aqueles que não estão tendo aula online, por favor, gente, não parem de estudar. Pega o livro, os livros que você tem em casa, vai estudando aos pouquinhos, mas não parem. E aqueles que estão tendo aula online e estão um pouquinho perdidos, esse vídeo veio pra ajudar vocês a conseguirem se organizar. Também é uma coisa muito nova pra mim, eu ainda tô me adaptando, vendo qual é a melhor maneira e tal. E aí, quando eu tiver, né, mais informações, mais dicas pra vocês, pode deixar que com certeza eu vou trazer aqui, porque o meu intuito é sempre ajudar vocês a se organizarem e mostrar que a organização é a chave do negócio. Então, vocês viram que eu tenho um pouco de coisa pra fazer, né? Pra vocês verem também que nem sempre eu tô em dia, né? Vocês acham que por conta aqui do canal e lá do Instagram, que eu sempre tenho uma vida perfeita, que tá tudo sempre muito bom, muito certinho. E não é assim, a gente também tem os nossos dias que a gente não quer fazer nada. Eu também tenho os dias que eu estou, sabe, tipo, não quero fazer nada, quero ficar o dia inteiro deitado na cama. E é normal acontecer esses dias são normais. E também é o nosso corpo falando, olha, você precisa dar uma descansada. Então respeitem o corpo de vocês e na medida do possível vão fazendo aí as coisas. Não deixem tudo acumular pra quando estiver próximo, né, a voltar às aulas. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha ajudado vocês do fundo do meu coração. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, vá assistir os vídeos que estão passando aqui na tela, que estão muito legais. Eu postei muitos vídeos nessa última semana, nesse último mês. Então, tudo pra ajudar vocês. Beijo.